Olá, turma! Vamos para a nossa aula de matemática de hoje. Na aula de hoje, nós estudaremos um pouco de geometria, estudaremos a área de figuras planas. Nós iremos aprender como se faz o cálculo da área da superfície plana de algumas figuras geométricas. Para isso, nós iremos nos apropriar de algumas fórmulas que foram desenvolvidas para facilitar o processo deste cálculo, tá bom? Mas antes de entendermos e descobrirmos cada uma das fórmulas, vamos aqui relembrar alguns conceitos, tá certo? As figuras que nós iremos analisar são figuras bidimensionais, ou seja, possuem apenas duas dimensões, o comprimento e a largura, ou, em outras palavras, a base e a altura, tá certo? Então, essas são as dimensões que nós iremos trabalhar na aula de hoje, tá bom? Eu trouxe aqui o cálculo da área do quadrado, do retângulo, do paralelogramo e do triângulo. E tenho aqui a fórmula de aplicação para cada um dos casos, tá bom? Por exemplo, o quadrado. O quadrado é uma figura geométrica plana. Trata-se de um quadrilátero, ou seja, possui 4 lados. E nesse caso temos aqui uma especialidade. Os 4 lados têm a mesma medida, são do mesmo tamanho, tá bom? Então, qual que é a fórmula que eu devo utilizar para fazer o cálculo do quadrado? Eu devo usar a fórmula que diz a área do quadrado é igual ao lado ao quadrado, ou seja, lado vezes lado. Para descobrir a área da superfície de um quadrado, basta eu multiplicar um lado pelo outro, tá bom? Por exemplo, suponhamos que este quadrado tenha por medida 3 metros de lado. Se este lado mede 3 metros, e este lado é igual a este daqui, significa dizer que este lado também mede 3 metros. Aplicando estes valores na forma do quadrado, ela diz que a área do quadrado é igual a lado ao quadrado ou lado vezes lado. Então, vou usar aqui a segunda opção, lado vezes lado. 3 metros vezes 3 metros. A área do quadrado será igual 3 vezes 3, 9. Metros vezes metros, metros quadrados. Como nós estamos trabalhando com duas dimensões, a resposta, ou seja, a unidade de medida, deverá ser elevada ao quadrado, tá bom? Vamos agora aqui para o retângulo. Retângulo também é um quadrilátero, ou seja, também é uma figura geométrica formada por 4 lados, mas dessa vez os lados não têm a mesma medida. Eu tenho uma base e eu tenho uma altura, tá certo? Eu tenho o comprimento e a largura. Nesse caso, o comprimento ele é maior que a largura, tá bom? Pois bem, para se descobrir a área da superfície plana de um retângulo, eu vou multiplicar a base vezes a altura. Por que que se usa a letra H para representar a altura? Essa letra H, ela vem da palavra alture, que é justamente a altura em grego. Inicia-se com a letra H. Portanto, se usa o H aqui na matemática para representar a altura, tá bom? Então, sabendo que a área do retângulo é a base vezes a altura, vamos supor que a base deste retângulo seja 5 centímetros e a altura seja 3. Então, a área do retângulo será igual a 5 centímetros vezes 3 centímetros. A área será igual 5 vezes 3, 15. Centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. A área deste retângulo equivale a 15 centímetros quadrados, tá certo? E esta é a fórmula de aplicação da área do retângulo. Agora vamos para a terceira figura de hoje, que é o paralelogramo. Também se trata de um quadrilátero, ou seja, também possui 4 lados, mas dessa vez eu tenho aqui, olha, lados paralelos opostos, tá certo? Então, para se descobrir a área do paralelogramo, eu vou seguir um conceito semelhante ao do retângulo. Eu tenho uma base e eu tenho que descobrir a altura. Muitos se confundem e querem chamar cada um destes lados de altura, mas não é altura. Estas linhas, ou seja, estes lados, são linhas inclinadas e elas não marcam a altura. Para se descobrir a altura do paralelogramo,
deve ser traçada uma linha perpendicular em um de seus vértices, tá certo? E aqui você consegue traçar perfeitamente a altura do paralelogramo, tá certo? Essa região, se eu fizer uma análise de outra maneira, essa região que fica destacada forma um triângulo. Supondo que eu retire este triângulo aqui e adicione ao outro lado, como mostra essa figura, percebam que forma um retângulo. Por formar um retângulo, eu vou levar em consideração o mesmo conceito, a base vezes a altura, tá certo? Então, para se calcular a área de um paralelogramo, também se usa base vezes a altura. Vamos supor que a base deste paralelogramo seja 8 metros. Vou colocar aqui. E a altura sejam 2. Então, a área será igual a 8 metros, que é a base, vezes a altura, 2 metros. A área, nesse caso, será igual a 8 vezes 2, 16 metros, metros vezes metros quadrados, tá certo? 16 metros quadrados, ok? E por fim, nós temos a área de uma região triangular, ou seja, de um triângulo. Triângulo, nós temos aqui uma figura formada por 3 lados, tá certo? E eu também vou seguir a análise de base e a altura é traçada por uma reta perpendicular ao vértice que está aqui, olha, na ponta, tá bom? Esta é a altura do triângulo. A fórmula que eu devo utilizar para calcular a área de uma região triangular diz que a base deve ser multiplicada pela altura e dividido por 2, tá certo? Então, vamos supor que a base deste triângulo seja 3 centímetros e a altura seja 7. Vamos lá. A área é igual à base 3 centímetros vezes 7, dividido por 2. A área será igual a 3 vezes 7, 21. 21 centímetros quadrados dividido por 2. 21 dividido por 2 dá igual a 10,5, não é? Então, 10,5 centímetros quadrados é a área deste triângulo, tá bom? E aqui nós temos a exemplificação do cálculo da área de 4 figuras planas, tá certo? Uma curiosidade interessante. Eu posso afirmar que todo quadrado é um retângulo. Por quê? Porque se eu analisar a nomenclatura desta palavra, a maneira como ela é escrita, ou seja, o seu significado, eu consigo deduzir que retângulo faz uma referência a figuras que possuem ângulos retos. E se você analisar bem o quadrado, ele é formado por 4 ângulos retos. Portanto, eu posso afirmar que todo quadrado é um retângulo. Sem falar que ambos também são quadriláteros, não é? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.